Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 183, baseado em Tiago, capítulo 1. Rota 66, o seu programa sobre a Bíblia. E hoje nós vamos lá adiante começar a estudar o livro de Tiago. Você que está acompanhando sabe muito bem que nós já estudamos todo o Pentateuco, estudamos também já alguns livros do Novo Testamento, e agora vamos estudar o livro de Tiago, que tem bastante relação ainda com o Antigo Testamento, e então seremos capazes de aprender coisas importantes para a nossa vida prática. E o nosso assunto hoje, estudando o capítulo 1, é vencendo as provações. Tiago, que é meio-irmão de Jesus, é o autor desta carta, que muito provavelmente é a primeira carta do Novo Testamento. Os estudiosos geralmente situam Tiago mais ou menos entre o ano 45 e o ano 50 da era cristã. Ele manda esta carta para uma comunidade de cristãos que está vivendo em diversos lugares, por isso é mandada para as 12 tribos dispersas entre as nações, e nesse contexto ainda toda a comunidade da fé tem apenas judeus convertidos, ainda não temos gentios na igreja cristã que acabara de nascer há pouco tempo. E Tiago vai direto ao assunto, começando conforme a leitura da Nova Versão Internacional da Bíblia, versículo 2 em diante, onde lemos o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, vamos até aqui versículo 4 e podemos começar a entender o que está acontecendo. Aqueles cristãos judeus novos na fé estão começando a ter uma grande questão em mente: como é que Deus está com eles, como é que eles estão no caminho da verdade e ao mesmo tempo passando por muitas lutas, dificuldades e provações, provavelmente envolvendo até mesmo perseguição. E então Tiago diz: olha, não se preocupem, vocês devem ter grande alegria. Olha que lição interessante quando passarem por provações, porque isso tem uma finalidade mais adiante. Isso ajuda a fé a desenvolver. Então isso produz perseverança, e essa perseverança leva à maturidade, como uma espécie de fruta que chega no ponto certo, de modo completo, integral. Por isso o texto fala maduros e íntegros, sem faltar em nada. E ele então vai adiante do versículo 5 e diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Diante de provações, lutas e dificuldades, qual é a nossa reação? É reclamar e achar que a gente não deveria passar por isso. Qual é a resposta de Deus? Não, você vai passar porque isso é importante para o seu crescimento. A questão não é não ter tribulações e dificuldades, a questão é saber lidar com elas. Por isso, é necessário ter sabedoria. Sabedoria é o remédio de Deus para vencer o momento de provação, de dificuldade. E como é que se consegue sabedoria? Na universidade? Será que a sabedoria está na cultura, ou na inteligência, ou num QI alto? Não, está com Deus. Peça a Deus. E é interessante que a pessoa poderia ter receio de pedir a Deus, porque talvez não se sentisse merecedora, mas Deus
não joga nada na cara de ninguém, como diz o grego literalmente, Deus dá livremente, a sabedoria será concedida, fique tranquilo, peça sem duvidar, porque aquele que duvida, que não acredita na bondade de Deus, é uma pessoa instável que não sabe direito para que lado está indo. E diante dessa realidade, o versículo 9 começa a fazer a comparação entre a pessoa que está numa posição bem de vida e aquele que está em dificuldade. Ou seja, preste atenção à sua realidade. Quem está numa condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Diante das circunstâncias difíceis da vida, é necessário estar preparado para as grandes e possíveis rápidas modificações. Quem está bem pode, de uma hora para outra, ter dificuldades. E quem está numa situação humilde pode, de repente, prosperar de maneira muito rápida. Então, preste atenção, saiba como se comportar, tenha sabedoria neste momento. Feliz é aquele que persevera na provação. É o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mostrando aí essa aprovação da parte de Deus para aquele que vai até o final com perseverança no momento de dificuldade. E qual é a grande questão, qual é o grande problema que surge na hora de uma tribulação, na hora de uma dificuldade? É quando uma pessoa passa por algo que vai além disso, que é a tentação. E diante de uma situação dessa, a pessoa corre o grande risco de dizer o seguinte, conforme o versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, como diz o texto da NVI. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, observe que o perigo é que diante de uma tentação, a pessoa poderia imaginar o seguinte, se eu estou passando por essa dificuldade, a tentação é aquela vontade de fazer alguma coisa que vai contra o desejo de Deus, aquela tendência forte que tem como aliado o próprio coração humano, é o próprio mau desejo, que arrasta, seduz e engana a pessoa até gerar morte. A pessoa, para fugir da sua responsabilidade, tenta jogá-la nas costas de Deus. E então o texto diz, olha, não. A aprovação, ela vem de Deus e ela tem o propósito de produzir amadurecimento. Mas a tentação é aquela chamada para o pecado, aquela vontade da desobediência. Isso vem do coração humano. Deus não tenta ninguém. Não adianta tentar dizer que Deus é o responsável pelo seu erro e pelo seu fracasso. Por isso, então, o texto diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes que nunca muda, que é o próprio Deus. Tudo que vem de Deus é perfeito. Ele nos gerou pela palavra da verdade para sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Prosseguindo, o capítulo de número 1 nos diz o seguinte, no versículo 19 para frente, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Qual é o grande problema diante das provações e das tentações que enfrentamos na vida? Onde é que está o cerne dessa dificuldade? O problema está conosco. Então ele começa a mostrar aqui, Tiago com muita sabedoria, que o cerne nosso é de natureza moral, espiritual e psicológica. Eles prestem atenção, cuidado se você fica irado
muito facilmente e essa ira é muito forte. Essa ira não produz a justiça de Deus. Livrem-se da impureza moral e da maldade. E para fazer isso é necessário abrir bem o coração para receber a palavra implantada em vocês. E o que deve ser feito com a palavra? Praticar, versículo 22. Porque quem apenas ouve está se enganando. Aquele que ouve a palavra, não a põe em prática, é como o homem que olha a face no espelho e depois esquece, diz o versículo de número 23. Mas aquele que observa bem a lei perfeita, a lei que traz a liberdade, uma referência ao próprio Evangelho, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, né, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A prática da palavra nos livra das nossas inclinações mais perversas, do domínio delas sobre nós, e nos ajuda a vencer os momentos difíceis da vida. A palavra de Deus, a Bíblia, é que nos dá o fundamento. E então ele dá um teste final. Quer saber realmente quem está no caminho certo? Se alguém acha que é religioso e não controla a língua, essa religião é enganosa, é falsa. A maneira de ver se a pessoa está certa é simples. A religião que Deus quer é que a pessoa cuide dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, quer dizer, faça o bem sem esperar retorno para si mesmo, mostra que está voltado para o reino de Deus e não se deixar corromper pelo mundo. Quem está seguindo a palavra não se deixa vencer por essas coisas. Por isso, a palavra é a verdadeira resposta para vencer as provações que afligem as nossas vidas. Novo estudo começando agora no Novo Testamento. Lá no finalzinho você encontra a carta de Tiago. Vencendo as provações, professor Luiz Saião. Primeiro tem uma pergunta aqui que deixa um pouco de dúvida para as pessoas. Tiago era o irmão de Jesus? Você mencionou no começo o meio-irmão de Jesus. Como assim? Muito bem, pastor Alberto, essa questão, ela de fato chama a nossa atenção. Primeiro, uma coisa interessante, que Tiago em grego é Iacobos, é o mesmo nome de Jacó, pouca gente sabe disso. E o que a gente tem de Tiago no Novo Testamento, pastor Alberto, não vou dizer que não está escrito, porque está tudo escrito, está lá, né? É mais do que Zé na Paraíba, né? Pois é, mais ou menos por aí, né? Nós temos o Tiago, que é o apóstolo, filho de Zebedeu, que aparece lá em Marcos 1,19. Temos o Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de o mais novo. Temos Tiago, pai de Judas, e Tiago, que é irmão de Jesus por parte de mãe, nós temos aqui, né? Porque nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então Tiago, segundo o que nós lemos em Marcos 6,3, é filho de Maria e José. Existe uma controvérsia, né, por causa da tradição católico-romana aqui, né? A tradição católico-romana entende que a palavra irmão deve significar parente. Então, devido a um enfoque teológico diferente, a tradição católico-romana entende que Tiago é parente de Jesus. Mas não vemos assim razão exegética ou do original para entender isso. Então, assim, a maior parte dos estudiosos que não são de tradição católico-romana entende claramente que Tiago é irmão de Jesus. E aí que está o grande milagre especial, né? Porque alguém que cresceu com Jesus, né, e tem essa proximidade dele, a gente esperaria que ele tivesse dificuldade, né, claro, de crer no seu próprio irmão, porque ninguém é profeta na sua própria terra. O fato de Tiago aparecer aí tão modificado na carta e chamando Jesus de Senhor, né, mostra que ele de fato entendeu quem era o seu irmão. Tá certo, mas o tema do primeiro capítulo de Tiago fala muito sobre provações, tentações. Passar por diversas provações ou cair em várias tentações, né? Qual então a dúvida aqui? Como a gente vai sair dessa?
Olha, pastor Alberto, aqui foi importante destacar isso, porque é bom que cada um dos nossos ouvintes observe na sua própria Bíblia o que está escrito lá, né? Porque algumas versões da Bíblia, juntamente com a Nova Versão Internacional, tem lá passar por várias provações. Mas algumas Bíblias que não passaram por revisão trazem uma ideia muito estranha, que tem de grande alegria ou grande gozo quando cairdes em várias tentações. Você imagina só, né? O sujeito fez uma grande bobagem, cometeu um pecado, chega em casa, né? Ele é novo convertido, ele abre a Bíblia lá, e aí ele lê lá, né? Tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele falou, puxa vida, então não estou tão mal assim, né? Então a tradução acaba trazendo problemas de compreensão. Nesse caso, o problema é que a palavra grega pode ter as duas traduções, mas nesse caso o correto é passar por várias provações. Tá certo. Falando nesse assunto, qual seria então essa diferença entre tentação, provação? Como saber distinguir isso? Porque a gente vê aí na Bíblia, a gente olhando assim por cima, Abraão parece que foi tentado, Jesus foi para a tentação. Como é que a gente vai distinguir? O que a gente pode considerar como provação, né? A provação é toda e qualquer circunstância difícil da vida que causa desânimo na pessoa que está seguindo a Cristo. Então é uma dificuldade, um problema que leva a gente a ter, talvez, dúvidas se Deus está sendo bondoso, se Ele está cuidando da gente. Agora, a tentação é outra coisa. A tentação é uma chamada para fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, Abraão passou por provação, mas não foi uma tentação. Nós vemos que Jesus, sim, foi tentado, porque ele foi chamado pelo diabo para cometer um pecado. Como é que a gente sabe a diferença, né? A tentação, ela conta com o nosso interior, que no caso, né, é nossa natureza pecaminosa, que sente disposição e vontade de fazer uma coisa que é errada. Por isso que Tiago diz que a gente não é tentado por Deus, né? A tentação vem de fora e ela conta com um aliado que é a nossa inclinação para o pecado. Então a provação é uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, e a tentação é uma vontade de fazer o que é errado mediante um chamado nessa direção. Então não pode confundir. O verso 25 do primeiro capítulo menciona uma lei perfeita, a lei da liberdade. E que lei é essa aqui? Parece que é muito boa, maravilhosa. Eu quero conhecer essa lei aqui, porque, né, tudo que eu vou fazer aí, eu vou ser muito feliz, bem sucedido, não é? É interessante, porque observando, o que Tiago está tentando dizer para a gente aqui? Ele está dizendo que o que foi feito, o que nós temos de enfrentar são as provações. E qual é a saída para isso? É ter sabedoria. Sabedoria vem da onde? Vem da palavra de Deus. E nesse processo ele diz, olha, nós precisamos ter a palavra enraizada para não se esquecer, né? Como a pessoa que se esquece rapidamente no espelho. E aí ele diz que a solução disso está ligado em observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Tem duas possibilidades. Ou isso é uma referência à lei do Antigo Testamento, ou isso é uma referência ao que está acontecendo no Novo Testamento. E os estudiosos cristãos, na sua maioria, entendem que essa lei da liberdade, a lei perfeita da liberdade, é uma referência ao Evangelho de Cristo. Porque, vamos dizer assim, é uma nova lei, é a lei perfeita, completa, e conforme a NVI, é a lei que traz a liberdade. Ou seja, é o Evangelho de Cristo, é a novidade que nós temos em Cristo, é que nos dá condição de viver numa lei que não prende, mas liberta para vencer provações e termos a força e vida aí abençoada da parte de Deus. E o capítulo 1 de Tiago vai terminar falando sobre religião pura, sem mácula, uma religião perfeita, né? Eu falei, puxa, eu que estava procurando uma, acho que eu vou encontrar. Mas não é só orando, lendo a Bíblia e está tudo bem, já estamos, né, atingindo autossuficiência aí, não é? Agora, isso parece que não é muito diferente das igrejas que nós encontramos por aí, né? Eu acho que é bem diferente das igrejas. Nunca encontrei uma igreja que seja a igreja dos órfãos e das viúvas. Não tem, nunca vi esse tipo de igreja, né? Geralmente, a maior parte das comunidades cristãs enfatizam certas coisas
que são hábitos talvez mentais, assim, né, e talvez mais religiosos no sentido, talvez até místico. Mas o que Tiago diz? Tiago diz que quem de fato está envolvido com a palavra, ele tem dois testes interessantes que vão comprovar a legitimidade disso. Primeiro é aquela pessoa que faz as coisas desinteressadamente. Olha só que o texto diz que é para visitar, cuidar os órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Quer dizer, as pessoas que não têm como devolver nada para você. Alguém que faz, né, o bem com essa intenção. E não se deixa corromper pelo mundo, que fascina a gente para viver em função da gente mesmo. Ou seja, quem está vivendo para os outros e para o reino, está comprovando que está no caminho certo. Agora, se a pessoa só vai à igreja, lê Bíblia, faz oração e canta, assim por costume, ele está fora daquilo que a Bíblia considera como prática da palavra. Ou seja, também você não pode chegar simplesmente, né, montar aí um orfanato, um asilo, etc., e ir embora também, né? Depende do que isso significa, né? Se for no espírito de Tiago, não há problema. Se for para merecer alguma coisa diante de Deus, para tentar ser uma pessoa, né, que impressiona espiritualmente, está fora do que Tiago está dizendo. Tá certo. Você está acompanhando aí o primeiro estudo na carta de Tiago. O professor Luiz Saião ainda tem uma aplicação do estudo para você. Fique ligado. Hoje, aqui no Rota 66, nós estudamos Tiago, capítulo 1, e falamos sobre o tema Vencendo as Provações. E qual é a grande lição prática para a nossa vida diária, para aquilo que temos de enfrentar sempre em nossas vidas? A grande verdade é que para vencer na provação, a palavra dê atenção. Quando nós passamos por problemas, imaginamos que Deus seria muito bom se Ele nos livrasse de dificuldades e que a gente não tivesse que passar por nenhum inconveniente. Na verdade, isso é um raciocínio infantil, sem maturidade. Deus quer mudar os nossos valores e Ele permite passarmos por problemas para que nós busquemos o que importa, que é a sabedoria. E a sabedoria verdadeira vem da relação de dependência para com Deus. E isso só é de fato conseguido quando se dá atenção à palavra de Deus, aos ensinos da Bíblia, tanto ouvindo como também praticando na nossa vida diária. Que Deus abençoe ao seu coração e à palavra dê atenção. Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 184, baseado em Tiago, capítulo 2. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2, e o nosso assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre protesto contra a discriminação e a falsa religião. Começando a ler o texto, no primeiro versículo, de acordo com a NVI, nós vamos encontrar o seguinte: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Vejam só que coisa surpreendente. Muitas vezes nós imaginamos que as coisas no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva, era tudo muito melhor do que hoje.
mas parece que é verdade mesmo que o ser humano sempre tem problemas em qualquer época da história e os mesmos problemas se repetem. Então, nesta primeira comunidade cristã lá do primeiro século, da igreja primitiva, qual era a dificuldade? A dificuldade era tratar bem uma pessoa rica, de boa aparência, e tratar mal alguém que fosse pobre e que andasse com roupas não tão bonitas e atraentes. E então nós vemos Tiago, com muita razão, condenar a discriminação social que estava sendo feita por pessoas da igreja que não tinham sabedoria do capítulo 1 e nem estavam pautando o seu comportamento pela palavra. E o texto então diz, escuta, vamos pensar com seriedade sobre isso. Vamos raciocinar. Versículo 5 diz, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Para quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. O texto é muito forte, o texto bíblico é claro e diz, escuta, vocês não são incoerentes? Vocês não estão percebendo que vocês estão bajulando os ricos, quando, na verdade, a maioria deles, por confiarem nas próprias riquezas, nem se preocupam com o reino de Deus. E a maioria dos que estão seguindo o Evangelho de Cristo são pessoas pobres aos olhos do mundo e são ricos apenas para com Deus. Vocês são presos pelos ricos, são eles que arrastam vocês para os tribunais, são eles que ridicularizam e difamam o bom nome, que é o nome de Cristo, que é uma referência ao que acontecia quando a pessoa era batizada no primeiro século. Então vejam que a lei de Deus, a lei do Evangelho, que se baseia lá já no Antigo Testamento, a citação de Levítico 19 e 18, você deve amar o próximo como a si mesmo, e não tratar ninguém com parcialidade, fazendo diferença e discriminação. E o texto é muito sério porque ele diz, olha, o Deus que disse que a gente deve amar o próximo é o mesmo que disse que a gente não deve adulterar e não deve matar. Portanto, quem pratica discriminação, quem pratica a parcialidade, a injustiça no tratamento com os outros, é semelhante a quem adultéria e assassina. Por isso, isso é muito grave. Então, hajam de acordo com a lei, aquele que vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, procurem pautar a vida de vocês com misericórdia, porque se formos muito duros com os outros, muito severos no nosso julgamento, isso também será uma realidade que se voltará contra nós. Qual é o problema real que está por trás da questão discutida no capítulo 2? Uma atitude que é incoerente com a fé. Ou seja, eles dizem que devem amar os outros, mas estão seguindo critérios do mundo, julgando as pessoas pela aparência e valorizando as riquezas passageiras. Então o problema é que há uma falta de conexão entre a fé e a prática da fé. Por isso, o versículo 14 vai dizer exatamente tratar desse problema da relação entre a fé e as obras. E o texto, então, de acordo com a Nova Versão Internacional, nos diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A resposta a essa pergunta é claro que não. A fé sem obras não pode salvar.
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha que coisa interessante, né? Quem poderia imaginar que existem demônios crentes? Será que existe um diabo evangélico? Que coisa assustadora, né? Os demônios creem. Agora a pergunta, que tipo de fé é? A discussão aqui está entre a questão da fé ser verdadeira ou não. Existe uma fé que é uma fé morta, uma fé que não vale nada, uma fé sem obras. Existe uma fé verdadeira que é acompanhada de obras de um comportamento adequado. E existe até uma fé diabólica, que é a fé que os demônios, o diabo também tem, porque ele também sabe que Deus existe, ele sabe que a Bíblia é verdadeira, ele sabe que Cristo é o Senhor, ele não pode apropriar-se da salvação de Cristo, mas de certa forma ele crê. Então crer por crer não significa muita coisa. Então o texto vai nos dizer o seguinte, olha, a fé sem obras não tem valor nenhum. O versículo 20 prossegue e diz o seguinte, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa justificada por obras e não apenas pela fé. O texto então começa a caminhar na direção da comprovação de que a fé precisa ser manifestada de maneira concreta através das obras. E como é que nós podemos ver isso? O grupo é de judeus cristãos e que vai entender perfeitamente o exemplo de Abraão. Abraão creu? Claro que creu. Ele depositou a sua fé em Deus? Sim, Gênesis 15:6 comprova isso. E ao fazer isso, ele teve a sua fé creditada como justiça, conforme o texto diz no versículo 23. A sua fé se manifestou porque ele, como nós dizemos, ele acreditou em Deus de verdade. Ele pôs assim a sua cabeça a prêmio, ele ofereceu o seu filho, ele se arriscou. Crer significa lançar-se pela fé. Então, o exemplo de Abraão é muito claro. Quer um outro exemplo interessante? Vejam um exemplo importante da grande heroína de Jericó. É Raabe, a prostituta. Talvez a referência a ela é para ainda humilhar essas pessoas arrogantes que se acham superiores aos outros. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, observe que a religião da boca para fora, a religião que se apresenta apenas como uma prática rotineira de rituais, sem nenhuma realidade, é inaceitável para Deus. E o que vamos perceber nesse capítulo 2 é que Tiago mostra um protesto divino forte contra a discriminação e a falsa religião que não se traduz em prática real. Portanto, bem claro o que o texto quer dizer para nós. A fé que não se manifesta concretamente não é fé coisa nenhuma. É engano, é falsa, não existe. Portanto, devemos prestar muita atenção para que a nossa vida não entre por esse caminho. Está muito interessante o capítulo 2 de Tiago, tem muita coisa e quantas perguntas
sobraram aqui para o professor Luiz Saião. Eu já começo no versículo 1, capítulo 2, Senhor da Glória, o Senhor Jesus. Mas no programa anterior nós falamos sobre tentação e ficou aquela dúvida, Luiz Saião. Jesus, ele tinha a mesma natureza nossa, a natureza pecaminosa, por isso ele também poderia cair em tentação como nós? Veja, pastor Alberto, Jesus foi tentado, mas a tentação ela tem dois polos aqui, né? Um é o polo externo, que é o convite para a desobediência, o convite para o pecado. E o outro é a questão da inclinação da pessoa. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Do ponto de vista humano, ele era semelhante a Adão. Adão também estava numa situação de total neutralidade. Ele não tinha, né, uma natureza tendente ao mal. Então Jesus foi tentado no sentido em que ele estava fraco fisicamente, com sede, com fome, e foi convidado a desobedecer a Deus por Satanás. Mas Jesus não tinha a questão que envolve a tentação discutida em Tiago capítulo 1, que é a gente ser tentado pelo próprio desejo mal do nosso coração, que faz a conexão direta com a tentação externa. Então, Jesus foi tentado, mas não com natureza pecaminosa como nós somos, né? Então aí é uma diferença fundamental que precisa ser observada. Muito bem. E a carta aqui de Tiago, ela é muito prática, né? Ela tem assim uma sabedoria muito resoluta. Falando sobre ricos, falando sobre pobres, por que agora que os religiosos, a classe religiosa, gosta ou gostava, né, dessa bajulação de ricos, né, de agradar um pouco mais os poderosos, né? Por uma razão muito simples, pastor Alberto, está em oposição, em contraste com as viúvas e os órfãos que aparecem no final do capítulo 1. As viúvas e os órfãos não podem nos dar nada em troca, então nós vamos fazer aquilo que só Deus poderá ver. Quando a pessoa trata o rico de maneira bajuladora, né, de uma maneira interesseira, é porque os ricos poderão nos dar alguma coisa depois. Então a pessoa investe, né, no rico para com isso ter as segundas intenções e ter um retorno financeiro, um retorno absolutamente aqui nesse mundo. Então esse tipo de comportamento é pecado. Tá certo. Agora o verso 5 aí chama atenção, porque parece que Deus escolheu os pobres. E se é assim, Deus escolheu os pobres, então nem devemos procurar melhorar muito de vida, deixa ele lá, porque afinal de contas Deus o escolheu, deixa ele nessa situação, não é? Alguém pode pensar que se ele sair da pobreza, Deus deixa de estar do lado dele, né? Mas a ideia não é essa. Aqui nós devemos entender o seguinte: é verdade que Deus escolheu aqueles que não são importantes para este mundo. Então, a maior parte das pessoas que se voltam para Deus, muitas vezes não são as pessoas que estão numa situação assim muito boa do ponto de vista socioeconômico. Mas a questão não está aí, o problema está no orgulho humano. Por quê? Porque é mais fácil a pessoa cair na real e ver a realidade da vida quando ele está em dificuldades. Quando a pessoa está muito bem em todas as áreas, ele se sente ilusoriamente preenchido com o seu próprio poder e força. Mas existem pessoas pobres que são arrogantes e pessoas que são ricas ou bem de vida e que são pessoas que não se deixam dominar pelas riquezas. É importante destacar que na Bíblia o pobre é aquele que depende de Deus, aquele cuja esperança final está em Deus. Por exemplo, Davi, o rei de Israel, ele fala: eu sou pobre e necessitado. E parece que o problema ali não era economia, era uma questão de atitude, né? Então é muito importante destacar essa realidade. E a pessoa deve melhorar de vida e não pode deixar a arrogância tomar conta do coração. Tá certo. O Tiago, capítulo 2, lá no verso 10, eita lei difícil essa, hein? Você tem que guardar toda a lei. E se tropeçar um ponto só, e que ponto é esse? O professor vai me dizer agora. Então a gente é culpado de tudo. Eu vejo aqui um efeito dominó, né? Eu fiz aquela fileira longa, uma pecinha que eu tropeço, que cai, pronto. Põe tudo a perder? Veja, a questão não é exatamente essa. Precisamos prestar atenção ao texto e saber do que ele está aqui querendo dizer. Ele está dizendo sobre a questão da pecaminosidade humana.
não é que se você cometer um pecado, você vai ser responsável por todos os pecados que você teria cometido e que os outros cometeram e vai pagar por eles. Não é uma ideia, né, de que não existe diferença entre um pecado e outro. A ideia é que para você ser qualificado como transgressor da lei, um só pecado é suficiente. É igual atravessar uma fronteira, né? Se eu vou, por exemplo, para o estado de Goiás, um pé, né, ou melhor, os 2 pés dentro do estado de Goiás, eu estou dentro do estado de Goiás. Ali, né, não estou mais em Minas ou em São Paulo, qualquer lugar que seja. E eu estou ali. Então, uma vez que você transgrediu a lei, você está claramente definido como pecador e está debaixo do julgamento divino. Não significa que você é responsável por todos os pecados do mundo. Agora, o versículo 19 do capítulo 2, aparece uma frase até bizarra, né? Os demônios creem, não é? Parece que eles têm fé. E se for assim, se os demônios creem, têm fé, então eles podem se converter? Podemos fazer essa pergunta? A pergunta pode fazer, mas a resposta é negativa. Por quê? O demônio crê, mas essa fé diabólica, né, ela não traz salvação. O demônio crê porque ele tem convicção de que Deus é verdade, que Deus é o Senhor do universo, que Cristo é o Salvador. A diferença é que o demônio não pode se apropriar da salvação, né? A grande verdade é que os espíritos maus perderam a sua condição e perderam-na definitivamente. O homem foi levado a cair e é levado a sair do pecado. Os demônios não. Então não adianta tentar, né, levar um espírito de luz à evolução, ou tentar, né, fazer alguma espécie de apologética com alguma entidade espiritual, porque isso não funciona e isso não tem fundamento bíblico, né? Não há nenhuma expectativa de que esses seres possam se converter e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Muito bem. Agora, Tiago capítulo 2, ele traz um tema assim de polêmico ou de controvérsia em toda a história da igreja cristã. Fé e obras. Se Romano diz que somos salvos pela fé, parece que Tiago está nos dizendo que precisamos das obras. E agora então? É excelente a colocação aqui e de fato parece que há uma contradição direta. Quando nós lemos Romanos 3:28 e comparamos com Tiago 2:24, nós vamos ver Romanos 3:28 falando que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. E em Tiago 2:24 o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A diferença é que as obras de Romanos são as obras da lei, ou seja, a prática de preceitos do Velho Testamento que se imaginava que poderia trazer mérito e justificar a pessoa. E aqui a ideia é bem diferente. A fé verdadeira, ela não segue as obras da lei. É a fé que Abraão teve, que crê em Deus de tal forma semelhante ao que a gente faz no futebol, né? Quando a gente diz que o jogador acreditou na jogada, ele não ficou olhando, contemplando e pensando. Ele se lançou no chão para pegar a bola. Quem crê em Cristo, ele deposita a sua fé na prática para fazer a vontade de Deus de Cristo. Então quem diz que crê e pratica o contrário, essa fé não existe, não é verdadeira, é uma fé falsa. Portanto, as obras da fé, decorrentes da fé, são necessárias porque elas comprovam que a fé é verdadeira. Agora, a prática de obras para merecer alguma coisa diante de Deus, quer seja do Velho Testamento ou não, está fora daquilo que o Novo Testamento nos ensina. Obrigado, Sayão, pela explicação. Você que está nos acompanhando o estudo, fique ligado mais um pouco. Vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje nós estudamos aqui no Rota 66 o capítulo 2 do livro de Tiago. O nosso tema foi protesto contra a discriminação e a falsa religião. Pois é, e diante do que nós vimos, nós descobrimos que Deus não aceita quando alguém trata uma pessoa de maneira injusta por causa da aparência ou da condição socioeconômica da pessoa. Infelizmente, no nosso mundo de hoje, muitas pessoas são maltratadas por causa da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua
a aparência física, da sua altura, né, de quantos quilinhos ele tem a mais ou a menos, e por outras razões, mas existe uma atitude perversa de destratar alguém por causa da sua aparência física. A Bíblia condena tal procedimento. Até muitos cristãos são discriminados por muitas vezes agirem de maneira diferente do que a sociedade exige e são rotulados e muitas vezes maltratados. A Bíblia condena isso e continua falando no capítulo 2 sobre a importância do relacionamento adequado entre fé e obras. Qual é a palavra que nos ajuda a entender tudo aqui? Coerência é o mais importante. Esta é a palavra da qual você não pode se esquecer hoje aqui no Rota 66. Você deve agir da forma que você fala e que você pensa. O erro era dizer que amava os outros e praticar discriminação. O erro estava em dizer que tinha fé, mas não mostrar essa fé pelo comportamento, pela prática. Não se esqueça, preste bem atenção, isso é que é importante. Coerência é a palavra para a nossa prática no Rota 66 de hoje. Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 185, baseado em Tiago, capítulo 3 e 4a. Nós vimos já que Tiago é uma carta muito prática. Tiago tem 108 versículos e 54 mandamentos bem diretos, bem objetivos. A carta não tem tanto assunto teológico, tem mais recomendações de natureza prática. Nós vimos como o problema que existia na comunidade ainda totalmente judaica tinha a ver com as provações, com a necessidade da prática da palavra, a rejeição contra a discriminação e a diferença daquele que tem fé verdadeira, que se manifesta com obras, e aquele que tem apenas uma fé morta. E no capítulo 3, o texto agora vai começar a falar sobre o assunto da língua, ou seja, o controle da língua dentro da comunidade. O versículo 1 dá um conselho para que muitos não sejam mestres, conforme lemos na NVI. E isso parece sugerir que havia uma disputa, havia gente querendo ser mestre, e antes de pensar em ser mestre, é necessário prestar atenção a como nós nos comportamos no falar. Talvez até a comunidade estivesse sofrendo exatamente com calúnia, falatório, ou como se diz mais popularmente, com a famosa fofoca. A partir do versículo 3, nós lemos o trecho da NVI que diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É muito surpreendente o que encontramos aqui,
um ensino que nos fala da facilidade que o ser humano tem de dominar quase qualquer coisa que existe nesta natureza que nos rodeia. E enquanto isso é uma realidade, a grande contradição é que esse pequeno órgão que está na boca de cada um de nós é tão difícil de ser dominado. Tanto é que versículo 2 diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar todo o corpo. E o texto prossegue dizendo que os homens têm sido capazes de dominar aves, répteis, criaturas do mar, todo tipo de animal. Mas a língua é muito complicada, é muito difícil. E quais são as contradições perceptíveis? Por exemplo, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, verso 9. Na igreja, cantando, lendo versículos e falando coisas bonitas. Mas, muitas vezes, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, Tiago chama a atenção dizendo, olha, é necessário uma atenção especial para o problema da língua. A língua parece um pequeno detalhe, mas se torna um grande problema. Até mesmo uma comunidade, uma pessoa, a vida de alguém pode ser totalmente destruída pelo uso indevido do falar. Nessa mesma espécie de direção, o assunto do final do capítulo 3 tem a ver com sabedoria. Como é que a gente vai comprovar quem é uma pessoa que é sábia? Isso só pode ser percebido mediante as obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. E então o texto diz, olha, a sabedoria, ela não pode coexistir com inveja amarga, ambição egoísta, porque isso é uma negação da verdade. Essa suposta sabedoria, ela é terrena, ela não é espiritual, é demoníaca, porque onde há inveja e ambição há todo tipo de males, mostrando que a comunidade estava sofrendo com essa espécie de ruptura entre as pessoas. Vimos que havia discriminação e vemos aqui que havia dificuldades de relacionamento com a presença de inveja, de ambição e com o uso indevido da língua. Então observe que o texto começa a nos mostrar que coisas aparentemente pequenas podem ser muito destrutivas. E o que Deus deseja é o controle da língua e que nós busquemos a sabedoria do alto. Essa sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Capítulo 4, ainda prosseguindo nessa mesma toada, pergunta: de onde vêm as guerras que existem dentro da comunidade? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, ou seja, os desejos fortes? Vocês cobiçam e nada têm, matam, invejam, não conseguem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então, o que vemos aqui é que há uma ênfase em questionar a atitude de se deixar dominar pelo sentimento negativo de cobiça, de inveja, que se transforma em guerra, e isso causa confusão, briga, desentendimento. E quando, na verdade, o caminho de Deus é a busca da sabedoria, e isso só se consegue de uma maneira muito interessante, é pedir. Vocês que pedem, quando pedem, não recebem, porque pedem de maneira errada. Como diz o texto da Nova Versão Internacional, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E o texto prossegue dizendo: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, nós
não podemos ir no caminho de deixar-nos dominar pelos sentimentos fortes, pecaminosos que atingem o nosso coração. Porque isso, na verdade, é mundanismo. E como estamos numa relação de amizade, uma relação profunda com Deus, isso traz um forte ciúmes da parte de Deus. Deus não aceita o orgulho, a arrogância, esse tipo de procedimento invejoso que destrói a comunhão no corpo. E o texto então diz, olha, vocês devem fugir disso, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por trás dessa inclinação perversa aparentemente pequena, está uma atuação diabólica. Aproximem-se de Deus, limpem as mãos vocês que têm a mente dividida. Vamos buscar arrependimento, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E o texto vai terminar essa sessão aqui falando, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Como vemos, os capítulos 3 e 4 vão tratar de assuntos que até aparentemente não são tão importantes. O domínio da língua, a necessidade de buscar uma sabedoria contra a atitude invejosa, a atitude egoísta e ambiciosa, a necessidade de controlar as fortes paixões que agem dentro do coração humano e que são a causa das guerras, contendas, brigas e desentendimentos, e a atitude que isso nos leva a agir como adúltero diante de Deus, rompendo a relação de aliança com Deus e fazendo o que a Bíblia diz que é estabelecer amizade com o mundo. É necessário fugir disso. A grande questão que aparece aqui é o que nós destacamos, que pequenos detalhes são grandes problemas. Mas é só um comentário, é só uma coisinha aqui. Não, mas eu estou apenas só trazendo uma informação. Não, mas eu tenho a bronca da pessoa, mas é uma coisa assim normal, como todo mundo tem. Não, eu não gosto do fulano, mas nós dois somos cristãos, cada um no seu canto. O texto bíblico é claro. Irmãos, não façam isso. Esse tipo de atitude abre espaço para a destruição da comunidade cristã, abre espaço para a ação demoníaca no corpo de Cristo. Devemos resistir ao diabo. Nós podemos começar a nos colocarmos acima da lei, né, julgando e estabelecendo os padrões sobre o que os outros são ou devem ser. E o texto bíblico diz que não podemos caminhar por aí. Lembre-se, a vida cristã não é feita apenas de observação a grandes questões importantes de teologia, mas há pequenos detalhes que podem se tornar grandes problemas. Você que está acompanhando o estudo de Tiago, capítulo 3 e 4, vamos fazer a primeira pergunta para o professor Luiz Saião. A sua exposição, falamos sobre inveja, língua, os fofoqueiros, orgulho e vai aí afora. Isso é uma igreja, professor? Por que tantos conflitos, problemas? Onde estão os santos que fazem a igreja? Pois é, pastor Alberto, aqui nós temos muita coisa para dizer. Existe uma ideia, uma perspectiva errada sobre o que é igreja. As pessoas muitas vezes imaginam que a igreja é um lugar de pessoas assim, talvez não perfeitas, mas pelo menos uma boa situação, assim, bem próxima, quase perfeitas. Então, olha, eu não vou ainda para a igreja, eu vou esperar eu melhorar, eu estou quase lá.
Agora, o que a Bíblia vai nos mostrar é que a igreja é feita de gente normal, né? Gente de carne e osso. E no Novo Testamento, essas comunidades de fé que se formaram, elas são feitas de pessoas. O problema não são as pessoas terem dificuldades, o problema está em não tomar o remédio certo para resolver as dificuldades, né? Nós todos temos problemas e dificuldades sérias porque somos pecadores por natureza e temos cometido pecado. Então nós precisamos resolver essa situação. É semelhante à perspectiva assim, que nós temos num hospital, né? A igreja também é um hospital. Por isso as pessoas que se voltaram para Cristo reconheceram que são pecadores e precisam de ajuda. É natural que a igreja tenha problemas. Aliás, uma coisa nova para o nosso ouvinte aí já ir se preparando, né? Nas cartas do Novo Testamento, é pepino, é abacaxi, é complicação. É um ceasa, né? É um ceasa, uma feira, né? Muito grande de tudo quanto é vegetal aí. Então a gente vai se preparando, porque a questão não é ter pecado e problema, a questão é como resolvê-los. E a Bíblia nos mostra o desafio, né, que com o poder da graça do Evangelho e os princípios de Deus, nós certamente podemos chegar lá. E por isso aqui é uma igreja normal, com dificuldades e problemas. Se Tiago pensasse diferente, ele escreveria: mas que absurdo, eu nunca imaginei que vocês fossem fazer uma coisa dessa, eu estou decepcionado, isso é uma vergonha, eu não vou mais aí. Vocês não entenderam nada? Vocês são todos uns malucos, que absurdo. Não, ele não diz isso. Então, o enfoque precisa ser redirecionado. Então, você acabou de mencionar que uma igreja, né, tem muitos pepinos, abacaxis, e a gente olhando aí, tem muita gente falando abobrinha. A língua é pior do que os outros membros do corpo? Seria ela, então, o centro do pecado, onde que detona tudo? Pois é, a gente fica com medo, né? Acho que até a gente tem medo de continuar o Rota 66 desse jeito. Vamos falar pouco, né? Vamos falar pouco aí já, senão a gente vai se complicar, né? Onde já se viu uma coisa dessa. Mas a descrição chega a assustar a gente, porque o texto fala assim, de maneira bem pesada, né? Olha lá o versículo 6, né? A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Socorro, mãe! Ou seja, se morder a língua, morre. Já era, né? Então toma cuidado, né? Qual é a questão aí? Veja, não é que a língua seja o centro do mal em si. O problema é mais ou menos assim percebido quando a gente lembra de uma arma de fogo. A língua é o gatilho. A língua é que, né, permite a expressão concreta do mal. Então vamos dizer que eu estou cheio de inveja, de ódio, de indignação, né? E aí, enquanto isso está lá no estado efervescente, uma coisa. Aí quando eu ponho a língua para funcionar, eu vou matando, vou destruindo, vou apertando o gatilho. E isso provoca uma espécie de propagação do mal dentro de mim mesmo, de modo que contamina toda a minha vida, a minha pessoa, o meu corpo, e tem uma inspiração maligna por trás disso. Então, nesse aspecto é que a língua é mortífera, ela é perigosa, porque se o problema fosse, né, somente a língua, a gente cortaria, né, e estava tudo resolvido. O melhor cristão seria o paraplégico, né, que estivesse lá na cama doente com terceira fase de câncer, seria uma benção. Mas a ideia do Novo Testamento não é essa. Então a língua não é o centro do pecado, mas é o fator propagador, né, que se coloca a serviço do mal de uma maneira assim assustadora e perigosa. E assusta mesmo. Quando chegamos no capítulo 4 aqui de Tiago, a gente vai ver que parece que Deus então não vai responder todas as orações. Tem oração que Deus não responde, não? Pois é, pergunta interessante, né? Muito boa, e até nós, não faz tanto tempo, escrevemos um texto sobre isso. Bendito seja o Deus que não responde às orações. O que deve ser considerado? Graças a Deus, pastor Alberto, que Deus não responde a todas as orações. Uma língua dessa, né? Vai saber o que vai falar para Deus. Exatamente. Né? Olha, se Deus respondesse positivamente, né?
a todas as orações, muitos dos nossos vizinhos já não estariam mais vivos. Não, olha só, muita gente tinha ido para a glória mais cedo, né? Então, por que não? Pela mesma razão que eu não atendo a todos os pedidos do meu filho pequeno. Então, se eu ouvir o meu filho, às vezes criança, né, ele não quer comer alface, não quer comer o bife, ele quer comer sorvete, bala e refrigerante. E se eu atender aquele pedido, eu estou prejudicando. Então, Deus muitas vezes não atende os nossos pedidos porque eles não são bons. E aqui, por exemplo, nós vemos o caso de que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem por motivos errados para os seus próprios prazeres, né? Então, muita gente às vezes fala que você pode até colocar Deus na parede, né, e exigir e ordenar que a coisa vai acontecer. Eu sou filho de Deus, eu tenho direito de receber. Pois é, mas em Tiago capítulo 4 a gente sabe que uma pessoa pedindo algo contra a vontade de Deus, e isso graças a Deus não vai ser atendido porque não é aquilo que o Novo Testamento nos ensina. Amém. Agora o verso 7... ele traz aqui uma citação interessante. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Qual é o poder do diabo aqui? Ele foge então de nós assim mesmo? Bater o pé que ele... Pois é, a pergunta é muito interessante e a grande questão começa aqui que o diabo está fazendo aqui, né? É impressionante como o diabo ele aparece na sinagoga, no meio do povo de Deus, né, da igreja, ele aparece no ambiente religioso. Jesus vira para os discípulos e diz, um de vós é um diabo, né? Então o diabo está lutando contra a obra de Deus e contra a igreja. O que o texto está dizendo, que é a mesma coisa que vai dizer em Efésios 4, que quando a gente dá espaço para o ódio, inveja, a língua destruidora, nós abrimos espaço para o diabo, né? E isso está ligado com o quê? Com orgulho, né? Com o desejo de ser superior aos outros e estar então destruindo os outros pelo meu procedimento. E nós devemos nos submeter a Deus. Resistir ao orgulho e buscar humildade é o caminho de vitória sobre o diabo. Por isso ele diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, há ligação entre os dois. E o diabo, em vez de a gente fazer um ritual, em vez de a gente fazer uma espécie de mandinga da fé, alguma espécie de Bíblia aberta em tal lugar para assustá-lo, o caminho é a gente caminhar para a submissão contra o orgulho. E é interessante que ele vai fugir e vai se afastar porque ele não pode conviver com essa atitude humilde de acordo com a vontade de Deus. Então, o caminho para a vitória contra a ação diabólica é exatamente a rejeição dessa prática pecaminosa e voltar-se para Deus da maneira correta. Obrigado, professor Saião. Essa explicação ajuda muito a entender como a Bíblia ela é atual e importante para o nosso dia a dia. Você que está nos acompanhando, fique mais um pouquinho com a gente. Nós temos uma palavra final para você. Hoje no Rota 66 vimos o tema Pequenos Detalhes, Grandes Problemas em Tiago capítulos 3 e 4. E qual é a grande questão que devemos considerar aqui? Qual é a grande aplicação? É que a diferença está nos detalhes. Muitas vezes nós valorizamos coisas muito importantes, significativas, aparentemente extraordinárias, e nos descuidamos das coisas pequenas, que é talvez não se dar bem com alguém, de ter inveja de uma pessoa, de falar mal de outra pessoa, e o texto bíblico é claro, nós precisamos dar atenção àquilo que parece pouco importante. Lembre-se, a diferença está nos detalhes, não se esqueça disso.
Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 186 baseado em Tiago, capítulo 4b e capítulo 5. O grande problema daqueles que estavam trazendo dificuldades à comunidade da fé no livro de Tiago era orgulho. Era uma atitude de prepotência, de discriminação e de suposta superioridade em relação aos outros. Portanto, a carta vai falar contra esse tipo de atitude. Nós já vimos como as pequenas coisas tinham tanta relevância nos problemas daquela comunidade. E agora vamos ver como aquilo que parece ser, vamos dizer assim, a segurança humana não tem fundamento suficiente. Então, o final do capítulo 4, por exemplo, apresenta para nós a incerteza dos planos humanos. A partir do versículo 13, na Nova Versão Internacional da Bíblia, nós lemos o seguinte: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o texto deixa claro que nós nem podemos garantir se amanhã vamos estar vivos. Portanto, toda atitude de vanglória, de prepotência, de orgulho não faz sentido, é maligna, diz o texto aqui. Portanto, a fragilidade e a fraqueza do ser humano perante a realidade da vida é muito fácil de constatar. A outra ilusão que alguém pode ter, além de acreditar que tem todo o tempo do mundo para fazer o que bem entende, é acreditar no poder dos seus recursos, que são o caso dos mais ricos. Por isso o capítulo 5 diz o seguinte: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, o rico que está acreditando no poder dos seus recursos e dos seus bens deve tomar muito cuidado. O texto diz: olha, pare com isso, chore, lamente e preste bem atenção qual é a origem da sua riqueza, dos seus bens. Será que você enriqueceu através da exploração dos mais fracos? Você está rico por causa de ter, vamos dizer assim, usado mão de obra escrava para o seu benefício? Então isso é sério. A verdade é que a fragilidade marca a nossa vida. E o texto prossegue dizendo: diante disso, que atitude nós devemos ter na nossa vida? Devemos ter uma postura de paciência. A comunidade sofria. E o texto diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Diante das lutas e dificuldades e problemas, algumas pessoas simplesmente, como a gente diz na linguagem comum e popular, querem jogar a toalha. Não.
O texto diz, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. A expectativa é que nós tenhamos paciência e, inclusive, perseverança. O texto é muito interessante no versículo 11, porque ele nos diz, conforme a Nova Versão Internacional nos mostra, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Nós temos uma situação de fragilidade e de dependência em relação a Deus. Por isso, diante dos sofrimentos e dificuldades, nós precisamos ter uma atitude de paciência. Ainda para o final do texto, nós vamos encontrar algumas orientações interessantes. O texto vai encerrar esta parte falando, irmãos, não jurem nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, o não, não, para que não caiam em condenação. Ou seja, você não tem condição de jurar por nada, porque você não pode garantir nada. Ou seja, baixe a cabeça, fique na sua, entenda qual é a sua realidade. Toda arrogância, toda atitude pretensiosa é absurda por parte do ser humano que desconhece a sua fragilidade. Se Deus não quiser, amanhã nós nem levantaremos da cama. E o texto final, então, vai falar sobre a oração. Por quê? Porque nós, tendo em vista essa realidade de fragilidade, tendo em vista a realidade de que somos, o texto de Tiago enfatiza muito pedir e orar. Ele diz que nós devemos pedir sabedoria, ele diz que nós devemos procurar a Deus para pedir, e devemos pedir corretamente, porque se pedirmos de maneira errada, nós não vamos receber. E ele vai terminar com uma ênfase na oração a partir do versículo 13 do capítulo 5. O texto diz, escuta, há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Então, a esperança da bênção divina está relacionada com a oração. A oração despertada pelo Espírito, uma oração que é uma oração cheia de fé, e aqui ainda acrescenta-se ungir com óleo, que traria a cura para a pessoa enferma que percebe a sua fragilidade, a sua dependência em relação a Deus. Esta oração curará o doente, diz o texto. E se tiver cometido pecados, pode ser o caso de uma doença que tenha tido origem em pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E para comprovar tal realidade, o texto então nos diz o seguinte, veja o caso de Elias. Elias era humano como qualquer um de nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu por 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Observe como o texto enfatiza claramente que qualquer pessoa na dependência de Deus, ouvida por Deus, é capaz de grandes realizações. Ao contrário do que nós poderíamos talvez imaginar, a nossa prepotência, nosso orgulho, nossa inveja, nossa calúnia, nossa atitude
de ter mais espaço, de vencer, de ter a primazia, não leva a lugar nenhum, leva apenas à destruição, à desgraça, ao fim da própria comunidade. Enquanto que uma pessoa que abre mão desse comportamento mundano e coloca a sua esperança em Deus na oração, pode ser extremamente bem-sucedida, conforme foi o caso de Elias. A oração é o caminho para chegar àquilo que Deus deseja na nossa vida. A oração, a confissão de pecados, que é a comprovação de que a pessoa está atingindo um nível de humildade, e o texto no final vai então nos dizer o seguinte: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O texto de Tiago termina exatamente numa relação de oposição com todos os problemas que aparece no início dele. O início é de conflito, de discriminação, de confusão, de relação difícil entre as pessoas. Aqui a ideia é a seguinte: a pessoa que está afastada da comunidade, afastada de Deus, se ele for alcançado por uma pessoa abençoada que aprendeu a depender de Deus, a bênção será enorme. Essa pessoa será salva, a vida dela vai estar recuperada e os seus pecados serão perdoados. Portanto, diante disso, nós encerramos aqui o nosso estudo no livro de Tiago, mostrando que a grande questão enfatizada aqui é a consciência da nossa fragilidade e a necessidade da nossa dependência de Deus e a decorrência de tal percepção para a nossa vida prática. Você está acompanhando Tiago capítulo 5, é o estudo de hoje. Temos uma pergunta no capítulo final do capítulo 4, professor. O cristão então não precisa planejar o futuro? É o que diz o verso 14 e a sequência. Pois é, pastor Alberto, o texto diz que vocês nem sabem o que lhes acontecerá. Veja, é verdade que a gente deve estar preparado para os imprevistos do futuro. Nós não podemos dar certeza daquilo que a gente não tem condições de garantir. Há pessoas que fazem planejamento assim a longo prazo, acreditando em um monte de coisa, né, como se fosse tudo dar certinho, e sem contar com nenhum imprevisto. Essa pessoa acredita em Papai Noel, né? Como é que pode, né, pensar dessa forma? Agora, isso não quer dizer que eu não devo fazer planejamento. Pois se eu fizer planejamento, eu estou sujeito às intempéries e problemas, imagine se eu não fizer. E Jesus mesmo disse que quando um exército vai lutar contra o outro, ele deve se preparar. Se alguém vai construir uma casa, então o texto não está condenando o planejamento, ele está condenando a ideia de que eu tenho o domínio, o poder sobre o futuro e eu devo pensar e planejar como se eu tivesse todo o controle da situação. Isso é uma tremenda bobagem, mas faça a favor de planejar a sua vida direitinho, aí senão você vai entrar em confusão. Vou seguir o conselho. Agora, finalzinho aqui do capítulo 4, né? Verso 17. Podemos pecar sem fazer nada de errado? Existe essa possibilidade? Pois é, pastor Alberto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não tem dúvida. Uma mãe que tiver um nenê de 3 meses de idade em casa, supondo que ela não faça nada, o nenê morre. Então, muitas vezes, a omissão é mais mortal e destruidora do que um pecado de prática de comissão, né, propriamente dito. Então, isso é sério, porque às vezes a gente pensa, né, que ser bom cristão é só não fazer nada de errado. Nós temos a responsabilidade de praticar o bem. Tá certo. Agora vamos ao capítulo 5. E o verso 5 e 6 confundiu tudo. Eu li e reli. Agora eu tenho
a oportunidade de perguntar, entender o que vem a significar matança. Tendes condenado, matado o justo. Que dia da matança é essa? Como é que eu vou matar o justo? O que o texto está dizendo aqui? Nós temos uma situação aqui muito assustadora, né? O texto está condenando os ricos que tinham ficado ricos através da opressão e da exploração dos mais fracos e necessitados. É semelhante ao que acontece no mundo de hoje, né? Nós corremos o risco, inclusive, de uma espécie de volta à escravidão, né? Quando pessoas trabalham assim só para a sobrevivência, só por R$1 por dia, ou coisa semelhante em vários lugares do mundo. Acontece isso no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em vários lugares, é assustador. E aqui a coisa é semelhante, né? São explorar os trabalhadores ao ponto de os ricos terem vivido luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e aí infelizmente a tradução antiga fala engordado o coração no dia da matança, dá a impressão que o cara vai ter um ataque de coração por tanto colesterol, né? Mas a ideia é que eles se fartaram de comida num dia de festa, né? E vocês têm condenado e matado o justo. Como? Matado porque você explora até que a pessoa não tenha forças e ele morre. E condenado que se o justo tentar fazer qualquer coisa, você tem poder e pode manipular, né, o direito e fazer com ele o que bem entender. Deus diz, olha, isso está devidamente registrado. Então essa injustiça também é condenado pela Bíblia. A Bíblia não é só névoazinhas espirituais e harpas bonitas de cântico, ela fala de justiça na vida prática. O primeiro estudo aqui em Tiago, você falou que esta carta é o primeiro documento cristão, mais ou menos do ano 53, já do nosso tempo. E aqui no verso 9 do capítulo 5 e o verso 8 também fala da vinda do Senhor que está próxima, não é? Agora, a vinda de Jesus, essa expectativa de Jesus já vem lá daquela época ou já aconteceu? Excelente questão. De fato, o versículo 8 nos fala, pois a vinda do Senhor está próxima. E o versículo 9 diz, o juiz já está às portas. Veja bem, pastor Alberto, a maneira da Bíblia raciocinar com o tempo é um pouquinho diferente da gente. Porque o final dos tempos já começou com a vinda de Cristo. E o raciocínio do Novo Testamento é que Jesus pode vir a qualquer hora, a ideia da vinda iminente de Cristo. Nós não podemos ter o controle. Lutero disse uma coisa com muita razão, certa vez, que nós deveríamos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, como se ele voltasse amanhã. E isso é o pano de fundo que está aqui. Nós não temos domínio e poder. Jesus pode voltar amanhã. Essa mentalidade às vezes desaparece da mente de muitos cristãos. E para a perspectiva bíblica, essa vinda pode acontecer a qualquer hora. Então o povo daquele tempo já estava recebendo a instrução para estar preparado, e isso é realidade para nós hoje também. Falando sobre oração, chegamos aqui no verso 14. Devemos ungir com óleo ainda hoje? É uma prática recomendada essa? É interessante, o texto diz para nós o seguinte, veja que há um detalhe que merece atenção aqui. Não há nada errado em ungir com óleo, mas não há nada, vamos dizer assim, concreto, exigido do texto que se unja com óleo. Por que havia esse tipo de prática? No pensamento bíblico e até hebraico, a ideia é você manifestar uma coisa concretamente. Então, para que houvesse uma expressão concreta da fé, então a mulher tocou, né, na roupa de Jesus, Jesus às vezes cuspiu, colocou no olho da pessoa, Jesus deu uma ordem para que a pessoa fizesse isso, e aqui o óleo tem o mesmo sentido, ele, né, manifesta essa expressão de fé. Agora, o que é interessante é que não eram os líderes da igreja que saíam oferecendo óleo, nem anunciavam que era o dia do óleo, nem vendiam óleo, né, nem de Jerusalém e nem de São Paulo, nem de lugar nenhum. A pessoa doente deveria chamar os presbíteros da igreja, e então eles ungiam com óleo, que era uma realidade cultural também muito mais perceptível. Então hoje nós podemos fazer isso. O que a gente não pode é exigir isso e mistificar isso e entender que há poder no óleo. Poder de cura mesmo só
na pessoa de Jesus. Esse óleo aqui, podemos dizer, tem propriedades medicinais, não? Existe uma teoria que sugere isso, mas é muito difícil que Tiago esteja raciocinando dessa forma nesse texto. Para terminar aqui as minhas perguntas, verso 16 do capítulo 5. Confessar os pecados aos outros. É uma prática bíblica? Devemos incentivar isso no nosso povo? O texto diz claramente que vocês devem confessar os pecados e orar para ser curados. Pode ser que a referência seja pecados com outras pessoas. Nós temos uma tradição que fala que a gente deve confessar para alguém que pode interceder por nós. Esse raciocínio não é o que está na Bíblia. Se eu tenho um problema com alguém, eu tenho que resolver aquele problema com a pessoa. É provável que esse seja o foco e não que alguém seja intermediário entre Deus e a minha pessoa. Ok, você entendeu, né? Então fique um pouco mais com a gente. Vem agora a conclusão do estudo para você. Hoje no Rota 66 nós estudamos no capítulo 5 de Tiago, no último capítulo, o tema fragilidade e dependência, principalmente dependência de Deus. E o que Tiago quer nos ensinar nesta carta é que devemos mudar o nosso conceito. O conceito de que nós não temos poder, não temos o tempo, não temos as riquezas, os recursos e a saúde em nós mesmos. Nós não podemos garantir absolutamente nada. E a grande verdade é que se nós tivermos a ideia correta, a consciência correta da realidade, nós teremos um comportamento correto. Se você se mostra muito irritado, se você se mostra muito arrogante, se você se mostra muito orgulhoso, pode ser que as suas ideias sobre Deus e a vida estejam equivocadas. Lembre-se que a consciência correta da realidade trará um comportamento correto. E que Deus abençoe você.